15 anos após a tragédia, Cissa Guimarães mantém viva a memória do filho de uma maneira tocante, transformando a dor mais profunda que alguém pode sentir em um gesto de amor inabalável. Você já conheceu alguém que transformou a dor em uma linda homenagem? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa intensa, carregada de emoção, reviravoltas e uma lição de vida que vai marcar você para sempre. Ah, e antes de continuar, dá uma olhadinha nos conteúdos que eu deixei fixado aí nos comentários. Tem muita coisa bacana que pode te interessar. Naquela madrugada que parecia comum, o destino decidiu agir com uma crueldade silenciosa. Rafael Mascarenhas, jovem cheio de sonhos, vida e alegria, teve sua história interrompida de forma abrupta e injusta. O impacto foi devastador, não só para Cissa, mas para todo o Brasil, que acompanhou estarrecido a tragédia que vitimou um garoto cheio de vida, vítima de uma negligência absurda. O que poderia ter sido apenas mais um número nas estatísticas frias de acidentes se tornou um símbolo de resistência, amor e superação. Enquanto muitos sucumbiriam à dor, Cissa escolheu um caminho surpreendente: manter acesa a chama da memória de Rafael, dia após dia, ano após ano. E assim, mesmo depois de tanto tempo, ela segue levando flores ao exato local onde a vida do filho foi tirada. Cada flor depositada ali é um grito silencioso de justiça, uma lembrança poderosa de que o amor é mais forte do que a morte, que o tempo não apaga aquilo que é eterno. Sua atitude comove, inspira e provoca um profundo sentimento de empatia e reflexão em todos que conhecem sua história. Mas o mais impressionante é perceber como, mesmo carregando uma dor que nunca vai embora, Cissa conseguiu encontrar força para seguir, para sorrir novamente, para transformar o luto em luta e fazer da saudade um ato contínuo de homenagem. Sua trajetória é marcada por reviravoltas emocionantes, onde a superação aparece como um fio condutor, mostrando que, mesmo diante da maior das perdas, a vida continua e pode ser ressignificada. O local onde ela leva as flores não é apenas um ponto geográfico. É um altar silencioso de amor, saudade e resistência, onde ela renova, a cada visita, seu compromisso com a memória do filho e com todas as mães que enfrentam o mesmo vazio. Enquanto muitos poderiam se deixar consumir pela indignação, pelo ódio ou pela revolta, Cissa escolheu a via mais nobre: transformar a tragédia em um exemplo de como a lembrança, o afeto e a esperança podem florescer mesmo em terrenos devastados pela dor. E é exatamente por isso que essa história continua a emocionar e a inspirar, criando um legado que vai muito além das lágrimas. É uma verdadeira lição de vida, um testemunho sobre o poder da memória e a capacidade humana de ressignificar até mesmo as maiores injustiças. E agora prepare-se para conhecer ainda mais detalhes dessa trajetória impressionante, onde cada passo de Cissa carrega o peso da saudade e a leveza do amor eterno. Rafael Mascarenhas era mais do que apenas o filho de uma famosa apresentadora. Ele era um jovem cheio de sonhos, talento e uma alegria contagiante que iluminava todos ao seu redor. Apaixonado pela música, com uma banda que começava a ganhar espaço, ele tinha planos, projetos e aquela vontade típica de quem enxerga a vida como um campo infinito de possibilidades. Sua relação com a mãe, Cissa Guimarães, sempre foi intensa, de parceria e cumplicidade. Ela o acompanhava em suas escolhas, celebrava suas vitórias e compartilhava dos mesmos valores de alegria, leveza e paixão pela vida. O amor entre mãe e filho era visível, forte e sincero, daqueles que só se fortalecem com o passar do tempo. Mas então, o destino, impiedoso e silencioso, agiu naquela madrugada que ficou marcada para sempre. O que parecia apenas mais um dia, se transformou na maior dor da vida de Cissa. Rafael, como fazia em muitos dias, saiu para se divertir, para aproveitar sua juventude, para viver. Porém, na volta, ao passar por um túnel interditado no Rio de Janeiro, foi atingido por um carro em alta velocidade. O impacto foi fulminante, e sua vida, cheia de planos e esperanças, foi interrompida de forma brutal e repentina. O Brasil inteiro amanheceu perplexo e em luto, comovido pela tragédia que não apenas tirou a vida de um jovem, mas também deixou uma marca indelével na alma de uma mãe e de todos que acompanharam a sua história. O sentimento de indignação se espalhou rapidamente. Como aquilo pôde acontecer? Por que as leis e a fiscalização falharam tão gravemente? Por que a vida de um jovem tão cheio de futuro foi interrompida por tamanha negligência? O episódio levantou questões profundas sobre justiça, segurança e responsabilidade, alimentando a revolta de muitos que viam naquela tragédia o retrato de um sistema falho e de uma sociedade indiferente.
Mas o que mais impressionou não foi apenas a dimensão da perda, e sim a forma como Cissa, em meio ao luto, escolheu reagir. Em vez de se deixar consumir pela revolta, ela decidiu honrar a memória do filho com dignidade, transformando a dor em um gesto contínuo de amor e resistência. Desde então, a cada ano, no mesmo dia e no mesmo local onde a vida de Rafael foi tirada, Cissa comparece com flores, com silêncio, com lágrimas, mas também com força e esperança. Esse ritual tornou-se não apenas uma homenagem pessoal, mas um símbolo público de como o amor pode ser mais forte que a tragédia. A cada flor deixada, a cada oração silenciosa, Cissa reforça uma mensagem poderosa. Rafael pode ter partido fisicamente, mas sua essência permanece viva, não apenas em sua família, mas em todos que acreditam que a memória é uma forma de justiça e que o amor é eterno. Agora eu quero muito saber: o que você sentiu ao conhecer essa parte da história? Deixe nos comentários palavras como força, superação ou amor eterno, se essa trajetória tocou o seu coração. Ou conte como você acredita que a memória pode ser uma forma de transformar a dor em homenagem. Sua opinião é muito importante e pode inspirar outras pessoas também. A dor que invadiu a vida de Cissa Guimarães naquela madrugada nunca mais a deixou. O impacto foi devastador, uma ferida aberta que jamais cicatrizou completamente. A mulher vibrante, cheia de vida, acostumada a encantar plateias com sua alegria e espontaneidade, viu-se subitamente mergulhada em um silêncio angustiante, em um luto que parecia não ter fim. A mãe perdeu o chão, o norte, o sentido das coisas. E a artista, que tantas vezes arrancou sorrisos e provocou emoções, teve que reaprender a viver sob a sombra de uma ausência que nunca mais se apagaria. Nos dias que seguiram a tragédia, Cissa foi tomada por uma tristeza profunda, uma mistura dilacerante de saudade, revolta e impotência. O mundo parecia injusto demais, cruel demais, indiferente demais diante da perda de um filho tão jovem e cheio de vida. Mas, mesmo cercada por essa dor lancinante, ela encontrou, aos poucos, uma força surpreendente, uma força que talvez nem ela mesma soubesse que possuía. Cissa transformou seu sofrimento em resistência, sua dor em propósito, e a saudade em um ato contínuo de homenagem e memória. Ao longo dos anos, o vazio deixado por Rafael nunca foi preenchido, mas Cissa aprendeu a caminhar ao lado dessa ausência, usando sua história como fonte de inspiração para outras mães que também enfrentaram perdas irreparáveis. Sua trajetória passou a ser exemplo de superação, mostrando que, mesmo quando a vida nos arranca o que temos de mais precioso, ainda é possível seguir, amar e, acima de tudo, lembrar. E assim ela foi, a cada ano, repetindo seu ritual silencioso e comovente, levando flores ao local onde a vida do filho foi arrancada de forma tão brutal. Cada pétala depositada naquele asfalto frio carregava uma carga imensa de amor, saudade e resistência. Não era apenas um ato simbólico, mas uma declaração poderosa de que a memória de Rafael continuaria viva, pulsando em cada gesto, em cada lembrança, em cada lágrima derramada. O mais impressionante é perceber como, mesmo marcada pela dor, Cissa nunca deixou que o luto a definisse completamente. Ela continuou atuando, sorrindo, vivendo, mas sempre levando consigo a presença invisível de Rafael, como se ele a acompanhasse em cada passo. E isso inspirou muitas outras mães, mulheres e famílias, que enxergaram na sua história um espelho de suas próprias dores e uma prova concreta de que o amor é capaz de sobreviver à morte. A sua coragem em expor publicamente sua dor, sua maneira de falar abertamente sobre o luto, sobre as falhas da justiça, sobre a necessidade de transformar sofrimento em luta, fez de Cissa uma referência não apenas como artista, mas como mulher e mãe. Ela deu voz a uma legião de pessoas silenciadas pela perda, mostrando que é possível encontrar forças mesmo quando tudo parece desabar. E agora, eu te pergunto, você conhece alguém que também conseguiu transformar uma dor tão profunda em um exemplo de superação? Deixe nos comentários palavras como resiliência, memória viva ou inspiração, se essa história tocou você de alguma forma. Compartilhe sua reflexão, pois ela pode acolher e motivar outras pessoas que também carregam cicatrizes invisíveis, mas cheias de significado. Todos os anos, como um relógio que marca não apenas o tempo, mas a eternidade de um sentimento, Cissa Guimarães se dirige ao mesmo lugar, aquele pedaço de asfalto frio e silencioso, onde a vida do seu filho foi abruptamente interrompida. Com as mãos carregando flores e o coração carregando a saudade, ela repete um gesto que transcende o simples ato de deixar pétalas. Ela mantém viva a memória de Rafael, como se cada flor fosse uma palavra de amor, uma lembrança,
uma promessa de que ele jamais será esquecido. Há 15 anos, ininterruptamente, Cissa transforma esse local de dor em um altar silencioso de resistência, saudade e amor eterno. Ela nunca deixou o tempo apagar a presença do filho. Ao contrário, transformou o luto em um ritual sagrado, onde cada passo até o local do acidente é carregado de significado. É como se, ao caminhar até ali, ela desafiasse o esquecimento, o descaso, a indiferença do mundo. Porque o amor de mãe não conhece limites, não se curva ao tempo, não se rende ao silêncio da ausência. Esse gesto, que para muitos poderia parecer pequeno ou simbólico, para ela representa tudo. A continuidade de um vínculo que nem mesmo a morte foi capaz de romper. A cada flor deixada, uma memória renasce, uma dor se atualiza, mas principalmente, uma mensagem poderosa é enviada ao mundo. A de que o amor verdadeiro persiste, atravessa o tempo e permanece inquebrantável. Esse ritual virou um símbolo não apenas para Cissa, mas para milhares de mães que, ao conhecerem sua história, sentem-se acolhidas, representadas, compreendidas. É a demonstração mais pura de que, mesmo quando a justiça tarda ou falha, o amor nunca falha. E não há como não se emocionar ao imaginar aquela mulher forte, mas marcada, se abaixando todos os anos, depositando as flores com a delicadeza de quem entrega o próprio coração, enquanto o mundo passa apressado, muitas vezes alheio à profundidade daquele momento. O túnel, antes símbolo de uma tragédia, transforma-se através desse gesto em um espaço de homenagem, de memória viva, de um grito silencioso que ecoa mais forte do que qualquer palavra. Rafael existiu, foi amado e continuará sendo lembrado. O mais impressionante é perceber como, mesmo diante desse cenário tão marcado pela dor, Cissa encontrou forças não apenas para manter esse ritual, mas para seguir inspirando outras pessoas. Sua atitude não ficou restrita ao seu universo pessoal, mas ultrapassou fronteiras, sensibilizando todos que conhecem sua história, mostrando que o amor é, sim, mais forte que a morte, e que a saudade pode ser transformada em um ato contínuo de resistência e memória. E agora, eu quero muito saber: qual foi o sentimento que tomou conta de você ao conhecer esse ritual de amor incondicional? Deixe nos comentários palavras como amor eterno, memória viva ou resistência. Ou compartilhe como você acredita que a saudade pode ser transformada em um gesto de homenagem e inspiração. Sua reflexão pode tocar outras pessoas e fortalecer ainda mais essa corrente de empatia e solidariedade. Cissa Guimarães nunca silenciou sua dor, mas a transformou em uma mensagem poderosa ao mundo, uma verdadeira lição de vida sobre superação, amor incondicional e a importância de manter viva a memória dos que partem. Em diversas entrevistas, com a voz embargada e os olhos marejados, ela sempre fez questão de afirmar que falar sobre Rafael é, para ela, um ato de amor e resistência. Em uma de suas declarações mais tocantes, disse: "Enquanto eu respirar, o Rafa continuará vivo. Ele está em cada flor que eu deixo, em cada palavra que eu pronuncio, em cada gesto de amor que eu pratico. A morte não tem poder sobre o amor." Essas palavras ecoam profundamente na alma de quem ouve, porque revelam não apenas a dor de uma mãe que perdeu seu filho, mas também a força de alguém que recusou-se a permitir que essa ausência fosse reduzida ao esquecimento. Cissa sempre deixou claro que não se trata de não sentir dor, mas de ressignificar a dor. Ela mostra que o luto não precisa ser vivido como um fardo silencioso, mas pode ser transformado em um testemunho de amor eterno, em uma bandeira erguida em nome daqueles que partiram. Essa postura, tão corajosa e inspiradora, tem ajudado inúmeras pessoas ao redor do país, especialmente mães e pais que passaram pela mesma tragédia silenciosa de perder um filho. Muitos encontram nas palavras e no exemplo de Cissa um consolo, uma identificação, uma esperança de que, mesmo diante da maior das perdas, é possível encontrar caminhos para seguir. Ela, que poderia ter escolhido o isolamento, optou pela exposição sincera de seus sentimentos, falando sobre a saudade, a dor, mas também sobre a importância de transformar a ausência em presença através da memória. Sua fala mais emblemática talvez seja aquela em que, com um sorriso tímido e lágrimas discretas, declarou: "Não existe dia em que eu não pense no meu filho, mas também não existe dia em que eu não agradeça por tê-lo tido. A saudade dói, mas também me move, me ensina, me transforma." Essas palavras, carregadas de uma emoção pura e incontestável, mostram como ela conseguiu ressignificar sua trajetória, não apenas como mãe, mas como mulher e como ser humano. O mais bonito em sua mensagem ao mundo é que ela nunca falou apenas de dor,
mas sempre fez questão de destacar a importância de viver plenamente, de valorizar cada segundo ao lado das pessoas que amamos e de transformar a saudade em algo construtivo, em um legado. Essa visão de que a memória é um instrumento de justiça emocional, de resistência contra o esquecimento e de reafirmação do amor, é o que mais toca quem conhece sua história. E agora eu quero te convidar a deixar nos comentários palavras como inspiração, superação ou amor transformador. Compartilhe como a mensagem de Cissa te tocou. Ou relate se você conhece alguém que também conseguiu transformar a dor da perda em um exemplo de força e amor eterno. Sua participação é fundamental para manter viva essa corrente de empatia e inspiração que une todos nós, através das histórias emocionantes que aquecem e fortalecem nossos corações. O legado de Rafael Mascarenhas segue vivo e pulsante, muito além das lembranças guardadas no coração da mãe ou dos amigos que compartilharam momentos com ele. Sua história, marcada por uma tragédia tão dolorosa quanto injusta, acabou se transformando em um símbolo poderoso de conscientização, amor e transformação social. O jovem músico, que sonhava em levar sua arte ao mundo, hoje inspira campanhas, mobiliza causas e reforça a importância de mudanças profundas na maneira como nossa sociedade encara questões tão sérias como a segurança no trânsito e a responsabilidade coletiva. Logo após o acidente que tirou sua vida, surgiram manifestações espontâneas de afeto e protesto, clamando por justiça e pela necessidade urgente de políticas públicas mais eficientes na fiscalização de vias interditadas e na punição exemplar para casos de imprudência e negligência. A comoção provocada pelo caso foi tamanha que impulsionou debates no âmbito legislativo, levando à criação de movimentos e ações voltadas para o endurecimento das leis de trânsito e para a conscientização sobre os riscos de atitudes irresponsáveis. Rafael se transformou em um símbolo silencioso que denuncia a urgência dessas mudanças, lembrando a todos que cada vida importa, que nenhuma tragédia deve ser tratada como estatística, mas como um chamado à responsabilidade e à empatia. Além disso, foram organizados diversos eventos e homenagens, não apenas para celebrar a vida e o talento de Rafael, mas para reforçar, através de sua memória, a importância de ações concretas em prol da segurança de todos. Músicos, artistas e amigos participaram de tributos, fortalecendo a ideia de que, mesmo ausente fisicamente, Rafael continua influenciando positivamente as pessoas, inspirando jovens a lutarem pelos seus sonhos e famílias a se unirem em torno do amor e da prevenção. Mas talvez a maior homenagem de todas seja mesmo aquela silenciosa, invisível, que acontece toda vez que alguém, ao ouvir essa história, decide dirigir com mais responsabilidade, respeitar uma sinalização ou simplesmente refletir sobre o impacto das suas escolhas. O nome de Rafael Mascarenhas carrega, hoje, um peso e um propósito que transcendem sua breve passagem pela vida, tornando-se um verdadeiro instrumento de transformação social e emocional. E Cissa, com sua força incansável, seguiu utilizando sua voz pública para amplificar esse legado. Em entrevistas e campanhas, ela sempre fez questão de ressaltar que o maior desejo de qualquer mãe que perde um filho é que a história dele não seja esquecida, que sua partida sirva de alerta e inspiração. Assim, Rafael não apenas vive através das flores que Cissa deposita anualmente, mas através de cada mudança de comportamento, de cada vida que é preservada graças à consciência despertada por sua história. E agora eu quero saber, você acredita que transformar a dor em um legado é uma das formas mais poderosas de manter viva a memória de quem partiu? Deixe nos comentários palavras como propósito, transformação ou legado eterno. Ou compartilhe como essa história fez você refletir sobre as pequenas atitudes do dia a dia que podem salvar vidas. Sua opinião pode inspirar muitas outras pessoas a se tornarem agentes dessa mudança tão necessária. O amor de mãe nunca morre. Ele floresce, mesmo nos lugares onde a vida foi interrompida, mesmo quando o tempo insiste em seguir seu curso indiferente, mesmo quando a ausência parece insuportável. No caso de Cissa Guimarães, esse amor não apenas resistiu à tragédia, mas se transformou em um gesto contínuo de resistência e homenagem, como um jardim invisível cultivado no meio do asfalto frio e silencioso, onde a vida de Rafael Mascarenhas foi ceifada tão precocemente. A cada flor deixada naquele túnel, ela não apenas relembra o filho, mas reafirma, com toda a força que uma mãe é capaz de carregar, que o amor verdadeiro não se apaga, não se esgota, não se perde. E é justamente por isso que essa história toca tão profundamente quem a conhece. Ela fala sobre perda, sim, mas fala muito mais sobre superação, sobre transformar a dor em legado,
sobre a importância de manter viva a memória de quem partiu, não permitindo que o esquecimento vença, nem que a dor se transforme em amargura. A história de Cissa e Rafael nos ensina que, mesmo diante das maiores injustiças e tragédias, existe sempre uma escolha. A escolha de honrar quem amamos, de seguir vivendo e, acima de tudo, de inspirar outras pessoas com gestos de amor, empatia e justiça. E agora eu convido você a refletir. Quantas histórias de superação e resistência como essa você conhece? Quantos exemplos de mães, pais, irmãos ou amigos que transformaram a perda em uma bandeira de amor e solidariedade? Se você também acredita que o amor é eterno, que ele transcende o tempo e a ausência, deixe um coração nos comentários agora mesmo. Sua participação fortalece ainda mais essa corrente de empatia e acolhimento que criamos aqui, mostrando que, mesmo em meio à dor, ainda há espaço para a esperança e para a inspiração. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez com que você parasse para pensar na importância de valorizar cada momento com quem ama, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Talvez essa pessoa esteja precisando de uma palavra de conforto, de um exemplo de superação, ou simplesmente de um lembrete de que a vida, apesar de todas as suas dores, continua sendo um espaço onde o amor floresce. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva agora no canal. Aqui, todos os dias, contamos histórias que emocionam, que inspiram, que nos fazem acreditar na força do amor, da superação e da justiça. Histórias reais, cheias de lições de vida, reviravoltas surpreendentes e atos de bondade inesperados, exatamente como a trajetória de Cissa Guimarães. Não perca nenhuma! Ative as notificações para ser sempre o primeiro a receber conteúdos que aquecem o coração e fortalecem a alma.